fácil você se comunicar com essa pessoa sabendo como ela se sente amada. Então, a linguagem do amor é como você se sente amada, como você se sente amado, como você se sente amado pelo outro, é a sua linguagem do amor. Então, se pergunte o que me deixa com a sensação de amada, de amado. O que a outra pessoa faz, o que o outro pode fazer que me dá uma sensação de ser amada. O que o meu cônjuge faz que eu me sinto amada ou amado, se for o homem. É assim que você vai descobrir, é uma das formas, né, de você descobrir a sua linguagem, é se perguntando como você se sente amado, o que o outro precisa fazer e o que o outro faz que te gera uma sensação de amor. Exemplo, eu me sinto amada por tal pessoa porque ela fez tal coisa. Quando essa pessoa faz isso, eu me sinto muito amada por essa pessoa. Mais ou menos assim. Minha gatinha fazendo barulho aqui. Então, haveria menos divórcios se todos soubessem sobre as linguagens do amor e as praticassem. Se todos nós entendêssemos as necessidades de amor do outro, haveria menos rompimento de vínculos, porque a maioria dos rompimentos de vínculos vem por os tanques estarem vazios. Então, se o meu tanque de amor, o meu suporte de amor está vazio, isso vai se tornar uma crise dentro do meu relacionamento. E para esse tanque não ficar vazio, ele precisa ser preenchido com amor, mas amor da forma que eu me sinto amada e não da forma que o outro pode estar me transmitindo esse amor. Então, o recebimento de amor é essencial para a nossa saúde emocional. Porém, se nós não entendermos a linguagem de amor do outro, nós não vamos saber nutri-lo, que seria encher esse tanque, encher esse suporte de amor. Então, o nosso tanque precisa transbordar amor, para também darmos amor, para também sermos felizes e termos vigor na nossa vida. Nós temos que estar com o nosso tanque cheio para transbordar, cheio transbordando de amor. Existe uma frase que diz, né, aquela frase famosa, eu faço ao outro o que gostaria que fizesse por mim. Essa frase está equivocada, porque o certo é, em vez de você fazer ao outro o que você gostaria que fizessem por você, você vai perguntar o que esse outro gostaria que fizesse por ele. Então, nem tudo que você gosta, o outro vai gostar. Nem tudo que você gosta, o outro vai gostar. Grave essa frase. Não é porque eu gosto disso que o meu cônjuge vai gostar. Então, se a linguagem de amor dele é diferente da minha, eu preciso mudar a frase para eu vou fazer ao outro o que ele gostaria que fizesse por ele. Então, em vez de eu procurar um presente para essa pessoa baseado no meu gosto, eu vou me perguntar o que essa pessoa gostaria de ganhar. O que essa pessoa gosta. Qual é a cor preferida daquela pessoa? Então, eu não vou lá e vou comprar um presente baseado no meu gosto, eu tenho que me basear no gosto da pessoa. Então, as linguagens de amor é a mesma forma. Eu preciso identificar como o outro se sente amado, para assim eu amá-lo na linguagem dele. Porque o que você faz baseado na sua própria linguagem não vai ser suficiente para essa pessoa. Não vai ser suficiente. Então, para quem acabou de entrar, estamos falando das 5 linguagens do amor. A linguagem do amor é a forma que você se sente amado e a forma que você expressa amor. Muitas vezes, a forma que você expressa o amor não é a forma que o outro deseja ser amado. Na maioria das vezes, nós temos linguagens diferentes. Na maioria das vezes, a gente se casa com pessoas com linguagens diferentes. Que o ideal é um completar o outro. Então, o que você vai fazer pelo outro, o que ele gostaria, e ele vai fazer por você o que você gostaria. E aí vocês se completam, né? Esse amor floresce cada vez mais, como uma planta. E isso é fundamental. Então, é muito importante saber a linguagem, porque nós somos seres subjetivos. Então, essa subjetividade não é só
diferente entre homem e mulher. Então, as linguagens do amor é muito à frente e muito mais complicada, vamos dizer assim, do que apenas a diferença entre homem e mulher. Na live anterior, nós falamos das diferenças entre o homem e a mulher e as necessidades do homem e as necessidades da mulher. Aqui é sobre as linguagens do amor, que não se baseiam em homem e mulher. São 5 linguagens universais para todas as pessoas, para todos os seres humanos. Então, essas linguagens variam de pessoa para pessoa, independente da idade e do sexo da pessoa. Então, além de nós sabermos as necessidades de homem e de mulher, nós também temos que saber sobre as linguagens do amor. E quais são as 5 linguagens do amor? Então, tentem memorizar: toque físico, palavras de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade e presentes. Toque físico, palavras de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade e presentes. Nós vamos falar sobre as 5 linguagens. Cada pessoa tem uma linguagem primária. O que quer dizer isso? A linguagem que se permanece firme como a mais forte. Nós temos as 5 linguagens, muitas vezes nós temos as 5 linguagens, mas em um grau bem baixo cada uma delas, e uma somente vai se prevalecer, que seria essa linguagem primária. Então, nós sempre vamos querer tempo de qualidade, nós vamos querer que o outro faça atos de serviço, nós vamos querer ganhar um presente, nós vamos querer receber um elogio, nós vamos querer ter toque físico, mas vai ter uma dessas que vai sobressair, que vai ser diferente para nós, que vai ser fundamental, vai ser algo que você não abre mão. Então, se a minha linguagem, por exemplo, é toque físico, eu posso abrir mão de atos de serviço, eu posso abrir mão de tempo de qualidade, eu posso abrir mão de presentes, mas eu não vou abrir mão do toque físico. Se eu não receber isso, vai virar uma crise dentro do meu casamento. E se o outro não souber que eu preciso disso, vai ser uma crise ainda maior. Porque, infelizmente, casais que não têm diálogo ficam esperando pelo outro. Casamentos onde não existe diálogo é muito mais complicado, porque fica um esperando o outro imaginar e adivinhar o que o outro quer. Algo que é muito difícil acontecer. E aí não comenta, não fala o que quer, o que gostaria. E esse casamento começa a ter crises, porque essa pessoa insatisfeita, a pessoa insatisfeita, ela começa a fazer coisas contra o relacionamento, ela começa a fazer coisas para se vingar do outro, ela começa a achar que aquela pessoa não merece porque não está sendo agradada da forma que ela quer, e aí vira aquele caos dentro do relacionamento quando não tem um diálogo. Então, se você não tem um diálogo com o seu parceiro, com o seu cônjuge, você precisa começar a ter isso. Não existe um relacionamento sólido sem diálogo. Não existe um casamento de sucesso sem você falar das suas necessidades para o outro. Então, nós vamos falar sobre cada uma das linguagens. Suzy, minha cachorra, fazendo barulho. Vamos falar sobre cada uma das cada uma das linguagens, e você vai se ver em uma delas. Você vai logo identificar qual é a sua linguagem quando eu começar a falar. Muitas vezes demonstramos nosso amor na nossa própria linguagem, mas a maioria das vezes o nosso cônjuge não tem a mesma linguagem que a nossa, assim como já disse. Acontece que o nosso tanque vai ficando cada vez mais vazio quando não recebemos o amor baseado na nossa própria linguagem e vice-versa. Algumas pessoas se sentem amadas através de uma linguagem, mas demonstram amar o outro com outra linguagem. Também existe esse tipo de pessoa. Tem assim, algumas pessoas, não é tão comum, mas tem algumas pessoas que elas têm uma linguagem para receber o amor e ela tem outra para dar o amor. E aí isso às vezes confunde um pouco a cabeça da outra pessoa que convive com essa pessoa, porque ela se sente amada recebendo uma linguagem, mas na hora que ela vai demonstrar, ela demonstra em outra.
Então, nesse caso, ainda mais específico, precisa-se ter esse diálogo para entender qual dessas duas linguagens realmente é a que você se sente amada, para a outra pessoa não ficar confuso. Mas na maioria das vezes, a mesma linguagem que você tem, quer dizer, a mesma linguagem que você se sente amada é a que você também demonstra. A forma como você demonstra esse amor é o que vai te dar um equilíbrio no seu relacionamento. Às vezes, é só isso que falta para o relacionamento ter nota 10. Um detalhe apenas que o outro precisa entender em relação à linguagem do outro é o que está faltando para esse relacionamento dar certo. Por isso, é muito importante sabermos sobre a linguagem, porque quando você se sente amado, você se sente seguro, né? Você se sente amparado, amparada. Quando nós temos o nosso tanque de amor cheio, nós nos sentimos capazes para 1000 outras coisas. Se você não se sente cheio de amor, se você não se sente amada suficiente, você fica desmotivada para qualquer outra coisa. As suas outras coisas também vão perdendo o brilho, né? Eu até escrevi aqui alguns tópicos falando sobre isso. Ficamos seguros quando temos a garantia que o outro nos ama, que nos aceita, que nos deseja e está comprometido com o nosso bem-estar. Isso é fundamental dentro de um casamento. Quando o nosso tanque de amor está cheio, nos sentimos seguros de amor, o mundo brilha para nós. E assim saímos em busca do nosso mais elevado potencial, que quer dizer em busca, né, das nossas realizações. Quando o nosso tanque está vazio, nos sentimos usados. Entendeu a diferença? Quando o nosso tanque está cheio, nos sentimos amados. Quando o nosso tanque está vazio, nos sentimos usados pela outra pessoa. Porque assim, você está dando e não está recebendo nada. Então, você se sente usada por satisfazer as necessidades do outro e as suas não serem satisfeitas. E aí, em vez de você... uma vez que você não se sente amada, o mundo parece escuro e provavelmente você não alcança os seus potenciais, o seu potencial de gerar o bem para o mundo. Porque você fica uma pessoa mais amargurada, desanimada, negativa. Então, quando você precisa se sentir amada, segura, para também ter vitalidade para alcançar as outras coisas na sua vida. Então, é fundamental que um esteja acrescentando amor ao outro. Então, a primeira linguagem que nós vamos falar agora é palavras de afirmação. Essa é a primeira linguagem. E o que seria palavras de afirmação? A pessoa que tem como linguagem primária a linguagem de palavras de afirmação, ela se sente amada quando ela é elogiada e quando ela é motivada pelo seu parceiro, pelo seu cônjuge, pelos seus amigos, pelas pessoas que convivem. Então, as outras pessoas podem fazer 1000 coisas por ele ou por ela, se não houver elogios e palavras de motivação, essa pessoa não se sentirá amada. Então, antes de tudo, temos que ter a visão assim de não julgar as pessoas por causa das suas linguagens. Essas linguagens são oriundas da sua primeira infância. Então, essas linguagens, elas surgiram devido às necessidades que essas pessoas passaram. Então, não cabe a nós julgarmos o outro por querer ser amado dessa forma. É a forma daquela pessoa se sentir amada. Então, não é ela que escolheu isso, entendeu? Então, a pessoa não escolheu por si própria essa linguagem para ela. É o que ela precisa, é o que ela necessita, é o que ela muitas vezes não teve e ela ainda busca. Então, é algo que não tem como nós discutirmos. Então, quem tem a linguagem de amor, de palavras de afirmação, essa pessoa ela tem essa necessidade que quem conviva com ela, né, principalmente o seu marido, ou a sua esposa, agora falando para as mulheres, a esposa, nesse caso, ela terá que fazer elogios a esse marido.
incentivá-lo. Isso é algo muito importante para ele, mais do que qualquer outra coisa que ela possa fazer por ele. Então, as palavras, elas edificam, né? As palavras edificam, as palavras de apreciação são poderosas e elas são uma fonte de amor enorme, independente qual seja a linguagem, elas sempre vão fazer o bem. Então, as palavras de afirmação, palavras de apreciação, as palavras de incentivo, elas caem bem em todas as ocasiões. E para a pessoa que tem essa linguagem é ainda maior o seu significado. Então, a falta dessa linguagem, a falta dessa demonstração de amor é muito significativa e faz toda a diferença dentro do relacionamento. E a linguagem do amor, no caso, as palavras de afirmação, elas são armas sedutoras, né? Usadas por muitas pessoas, até em outros contextos. Então, se os casais soubessem quanto tem valor, né, material, um outro, elogiar o outro, ter uma voz carinhosa, sedutora, a diferença isso faz dentro de um relacionamento. Se você soubesse, se os casais soubessem, eles usariam mais, com certeza. Então, eu vou dar alguns exemplos de frases que você pode usar caso o seu cônjuge tenha essa linguagem. Fico feliz por você chegar sempre na hora para me pegar no trabalho. Amo quando você faz o jantar. Amo a sua comida é deliciosa. Você fica muito bem com essa camisa, você fica muito bem com essa cor. Esse perfume caiu muito bem em você. Você é muito eficiente no seu trabalho. Nossa, como você faz muito bem isso. Como você é capaz, como você é inteligente. Aí, no caso, as palavras encorajadoras, né? Vem o potencial latente do seu cônjuge pode estar à espera das suas palavras encorajadoras. Então, se a pessoa tem essa linguagem de amor e ele tá meio que travado na sua vida, se você começar a elogiá-lo e incentivá-lo, você vai ser assim, você vai estar dando um pontapé nessa pessoa no sentido para ele avançar na vida, né? Então, o seu marido pode estar meio que estagnado na vida por falta de incentivo e elogios. E aí você vai precisar se perguntar, eu estou fazendo o tanto necessário de elogios e incentivos para que o meu marido se sinta amado? Essa é a linguagem do meu marido? Essa é a sua linguagem principal? Será que eu preciso me esforçar mais para incentivá-lo e elogiá-lo mais vezes? Palavras encorajadoras no caso seriam: você terá sucesso no que você vai fazer, vai dar tudo certo. Eu te apoio nessa decisão que você está tomando. Você faz isso super bem, pode continuar fazendo. Vai dar tudo certo, você vai passar. Você tem potencial suficiente para conseguir passar nessa prova. Você tem potencial para conseguir um aumento, você tem potencial suficiente para agarrar essa promoção que você acabou de receber. Admiro o seu trabalho, acho que você vai muito além. São palavras de incentivo que você pode fazer pelo seu marido. Você vai conseguir. Então, o que você acha que aconteceria em um casamento se houvesse palavras de apreciação, incentivo, palavras de afirmação? O que vocês acham que aconteceria dentro desse casamento? Se alguém quiser, pode comentar. Mal não vai fazer, com certeza não. Vai acontecer aí uma virada dentro desse casamento, se isso for colocado em prática. E se você não sabe elogiar, né? Algumas pessoas têm dificuldade com palavras, dificuldade em elogiar o outro, de perceber o que o outro faz de bom, né? Algumas pessoas são mais focadas em criticar que elogiar. Então, já vai ser aí um exercício para mudar essas suas características. Você vai começar a pôr em prática, mesmo que no começo seja difícil, você vai começar um dia de cada vez. E aí, que palavras eu uso? Você vai lá no Google, no Pinterest, procura palavras de elogios, faz uma lista de palavras de elogios para você estar falando
com o seu marido ou com a sua esposa aí dia a dia, e principalmente se for a linguagem dele. Se quisermos relacionamentos duradouros e íntimos, nós temos que saber sobre as necessidades amorosas, as necessidades e desejos do outro. Se você não sabe o que é importante para o outro, fica muito difícil você suprir as necessidades dele. Então, vamos falar sobre a segunda linguagem, que é tempo de qualidade. Então, a pessoa que tem a linguagem de tempo de qualidade é aquela pessoa que ela valoriza o estar presente. Mas não é o estar presente você aqui do lado e fazendo outras coisas. Então, é aquela pessoa que quando ela está falando, ela quer que você pare tudo para escutá-la. Então, é aquela pessoa que, assim, se ela estiver falando com você, ela quer que você olhe para ela, né? Você não fique olhando o celular, você não fique lendo outra coisa, né? Ou fazendo outras coisas. Então, para essa pessoa é importante que você dê tempo para ele, né? No caso, se for o seu marido, ele quer que você dê atenção para ele. Então, enquanto você estiver conversando com ele, você precisa olhar nos olhos dele. Deixe um pouco as suas outras coisas de lado e escute ele com precisão. É uma das linguagens que mais você consegue identificar no outro é essa, porque geralmente essas pessoas, elas ficam chateadas se você estiver fazendo outra coisa enquanto ela estiver falando. Então, às vezes ela tá falando, começa a falar e você tá vendo alguma coisa no celular. Você pega o celular para fazer alguma coisa. Aí, geralmente, eles falam, não vou falar mais nada, você não tá escutando. Ou senão eles dizem assim, ou eles não falam mais, eles ficam mudos. E aí você continua a falar, não, pode fazer suas coisas, você não tá escutando. Entendeu? Então, quando a pessoa demonstra, quer dizer, quando a pessoa tem essas atitudes, é porque a linguagem primária dela é tempo de qualidade. Para ela, nada mais é mais importante do que você estar centrado no que ela está falando, do que você ouvir o que ela está falando, do que você tirar tempo para estar fazendo algo com ela. Então, quem tem a linguagem de tempo de qualidade vai querer que você faça coisas juntos, vai querer priorizar vocês dois juntos, né? Então, quando chega em casa do trabalho, quer que você dê atenção, sente perto, escute o que tem a dizer, como foi o trabalho, que você tenha disponibilidade para escutar sobre os pensamentos e ideias dessa pessoa, fazer passeios, jantares, sozinhos. Então, essa pessoa aprecia muito essa coisa de fazer, aprecia muito essa questão do tempo junto e também da sua atenção. Ele não consegue se sentir amado sem isso. E essa atenção precisa ser muito focada para ele sentir realmente que você está dando atenção para ele. Então, no caso, ter a atenção tempo de qualidade é ter a atenção completa dessa pessoa. Não conversar nem olhar no celular enquanto estiver falando com uma pessoa. Conversar olhando nos olhos da pessoa. E, por exemplo, se o seu marido é assim, ele vai costumar ser muito crítico e detestar aquelas coisas que tiram a sua atenção dele. Então, se é um grupo do WhatsApp, se é um trabalho, se é algum curso que você começou a fazer, ele vai começar a criticar isso, porque é isso que está tirando a sua atenção dele. Então, você vai precisar... Não é que ele não quer que você faça essas coisas. Ele quer que você dê tempo a ele. Então, você vai ter que ter todo um equilíbrio para manter todas as coisas equilibradas, né? Todo um equilíbrio para dar atenção a todas as coisas de uma forma que ele não se sinta deixado de lado. Hoje é muito complicado, né? Porque tem tanta coisa que a gente faz. Mas seu marido tem que agir por amor a ele. Se você o ama e quer que ele te ame da mesma forma, no sentido com a mesma intensidade, você vai entender que essa linguagem é importante. E vai precisar se dedicar, porque se você não se dedicar, esse casamento vai entrar em crise, porque ele também não vai se sentir motivado para
fazer te amar na sua linguagem. Dicas de tempo de qualidade. Então, o que você pode estar fazendo pela pessoa que valoriza o tempo de qualidade, que tem essa linguagem de amor, tempo de qualidade? Você pode agendar para vocês passearem, saírem para jantar, fazerem caminhadas juntos, de preferência sem eletrônicos, assistir filmes juntos. Durante o filme você não vai pegar o celular, né? Você vai prestar atenção no filme ali junto com ele, e também interagir mais, né? Quando chegar do trabalho, você senta perto dessa pessoa, pergunta tudo sobre como foi o dia, escute atentamente. É um exercício que você vai fazer de dar atenção, mas vai ser especial, porque o maior investimento que nós podemos fazer de tempo e dinheiro é no nosso casamento. Porque um casamento realizado, um casamento onde os dois se sentem amados, é a chave para outros níveis de sucesso na sua vida. Então, sem interrupções, quando a pessoa começar a falar com você, você vai evitar fazer interrupções. O que são interrupções? Parar a conversa ali no meio e falar algo, né? Ou, peraí, não sei o que, né? Tirar a pessoa da sintonia ali do que ela tá te falando. E também, se for te contar, se for desabafar alguma coisa, você não fique levando aquilo para o seu ponto de vista. Tenta ter empatia com essa pessoa, escute até terminar e pergunte se ela aceita a sua opinião. Se ela falar que aceita, você dá a sua opinião. Que nem sempre dar a nossa opinião vai ser favorável para a pessoa. Talvez quer apenas falar sobre, mas não quer a opinião de ninguém. Aí você, enquanto estiver conversando, você pode estar ali prestando atenção nos sentimentos dessa pessoa, como que essa pessoa está se sentindo, falando sobre aquilo, na linguagem corporal dela. Pode ter certeza que seu cônjuge vai se sentir muito amado se você colocar, de fato, a sua atenção nele nesse momento. Claro que você não vai ficar 24 horas do tempo em cima da pessoa, mas é tempo de qualidade, mesmo que seja 2 horas, 1 hora que você está ali com aquela pessoa, se for de qualidade, vai valer por 10 horas. Agora, só se você ficar perto do outro, só no celular, e não escutar nada que o outro está falando, para ele, aquilo ali não está sendo indiferente, não está sendo suprido, entendeu? Então, vamos para a terceira linguagem do amor, que é a de presentes. Essa é a linguagem mais fácil que existe para você suprir a outra pessoa. Porque muitas vezes é difícil, né, suprir o tempo de qualidade, é difícil suprir os atos de serviço, as palavras de apreciação, né, as palavras... Esqueci agora, meu Deus. Todas as outras linguagens são muito mais complicadas para você do que a de presentes, porque a de presentes você pode comprar até pela internet alguma coisa, né, para a pessoa. Então é algo muito mais fácil se o seu cônjuge tem essa linguagem, é muito mais fácil. Claro que não é uma linguagem muito comum para homens, é mais comum para mulheres, mas tem alguns homens que têm essa linguagem, sim. Então, uma pessoa que tem a linguagem primária de presentes, ela vai se sentir amada quando ela é presenteada. Receber um presente para essa pessoa é algo muito importante, porque ela pensa, essa pessoa pensou em mim, essa pessoa se lembrou de mim, essa pessoa se importou em trazer algo para mim. Então, ela se sente muito privilegiada, muito amada ao receber algo de alguém. Aí tem essa questão de valores. Se for uma pessoa que tem um poder aquisitivo alto e só dar coisas inferiores, também não vai ser legal, né? Porque ela vai fazer essa comparação. Ele pode me dar, ela pode me dar, mas só me dá coisas muito baratas. Então, pode ser que não se sinta amado dessa forma. Agora, se for uma pessoa que não tem condições, tantas condições, essa pessoa vai se sentir amada, mesmo que for um bombom, uma bala, uma flor que você pegou
durante a passagem ali para chegar em casa, né? Vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Qualquer coisa que trouxer e dar para ela vai ser algo especial para ela. Então, quem não tem essa facilidade em presentear, né? Pessoas que são muito seguras financeiramente, pessoas que tendem a não gostar de gastar dinheiro, tal, elas têm mais dificuldades em presentear. Só que agora você vai precisar pensar em investir no seu casamento. Se o seu cônjuge tem essa linguagem, para ele é muito importante receber um presente. Então, você vai precisar colocar aí dentro do seu orçamento o valor que você vai poder gastar mensalmente com esses presentes, com esses mimos para o seu cônjuge. Porque se não existir isso, vai definhar o relacionamento. Porque é algo que é importante para essa pessoa, né? Então, o presente, ele é muito importante, porque se ele não fosse importante, ele não caberia em datas comemorativas. Casamentos, as pessoas dão presente, batizados, as pessoas dão presentes, formaturas, as pessoas dão presente, como ato de valorização. E para quem tem a linguagem de presentes, é algo muito mais intenso ainda, entendeu? Então, o presente é algo que demonstra que você se importa e valoriza aquela pessoa. E existe 1000 formas de você presentear. E existe um presente que não te custa tanto, que é o presente da sua presença. Diferente do tempo de qualidade, que é aquela questão da atenção, o presente da sua presença é você estar presente em datas que essa pessoa se considera datas importantes. Então, para a pessoa que tem a linguagem de amor de presentes, é muito importante para ela que você esteja presente em datas importantes. Que datas seriam essas? Casamentos de familiares ou amigos, porque ela considera muito. Eventos do trabalho aos quais familiares possam ir. Datas de aniversários, comemorações de família, velórios, formaturas. Todas as datas que ela considera algo importante, ela vai querer a sua presença ali. Se você não estiver presente, para ela é uma desonra, para ela, para essa pessoa é um desrespeito, é assim uma falta de validação ao que ela considera importante. Então, por exemplo, a pessoa ir jogar futebol no dia que que ela vai receber um prêmio no trabalho. Se for, no caso, uma mulher, né? Se o homem for jogar futebol bem nesse dia e não for lá presenteá-la com a presença dele ali, ela vai se sentir muito mal e ela não vai se sentir importante para esse homem se ele não estiver ali. Então, se o seu cônjuge tem essa linguagem, fique atenta também aos momentos que para eles são importantes. No caso das mulheres, se o homem tem a linguagem de presentes, além desses mimos que você vai precisar de vez em quando estar dando para ele, aí durante datas aleatórias, que não sejam só datas comemorativas, você precisa saber quais as ocasiões que são importantes para ele, para que você esteja presente como uma demonstração do seu amor por ele. Então, não é um dever, uma obrigação, é uma demonstração de amor. Então, todas as linguagens, se não for a sua linguagem, vai ser um peso para você. Mas você não vai fazer por obrigação, você vai fazer como uma forma de demonstração de amor. E ele também, sabendo a sua linguagem, vai ter a mesma comunicação com você, o mesmo comportamento, né? Então, dicas para quem tem um cônjuge cuja linguagem de amor é presentes. Presenteie ele em dias aleatórios, fora de datas comemorativas. Em datas comemorativas, com coisas que ele goste, com coisas que você sabe que vai agradá-lo. Ofereça o presente da sua presença em eventos significativos para ele. Você também pode presentear instituições de caridade ou igrejas nos quais o seu cônjuge frequenta e que ele considera que é importante. Se você fizer isso, é a mesma coisa que você estivesse fazendo por ele.
Vamos para a quarta linguagem do amor, atos de serviço. Essa linguagem é uma linguagem muito difícil para muitas mulheres. Para algumas não, mas para outras sim. Se for se o seu marido tiver essa linguagem de amor, você vai considerar, você vai considerar muito difícil, por causa de todos os paradigmas que existem hoje em dia sobre o papel da mulher. Então, infelizmente, as pessoas estão generalizando muito. Boa noite, Alessandra. As pessoas estão muito generalizadas, né, de que se a mulher faz os afazeres de casa, ela está sendo explorada, tal, né? Então, a questão é, se você casa com um homem, que a linguagem dele é atos de serviço, se a linguagem de amor do seu marido for atos de serviço, ele vai querer que você faça essas coisas por ele. Ele vai se sentir amado se ele for cuidado. Se a linguagem de amor dele é atos de serviço, ele só vai se sentir amado se você deixar a casa limpa, se você preparar uma comida para ele, se você se dedicar de alguma forma a servi-lo, mas não como algo exagerado, mas pelo menos no básico. E se não acontecer isso, ele não vai se sentir amado por você. Você pode fazer 1000 coisas por ele. Se não tiver isso, ele não vai se sentir amado por você. Ele vai se sentir desrespeitado por você e desprezado. Enquanto você está achando que ele quer te explorar, né? Te fazer de mãe dele, ele simplesmente vai se sentir desvalorizado e não amado por você, se ele tiver essa linguagem. Então, vai precisar ter um ponto de equilíbrio aí. Ele pode te ajudar, sim, a fazer coisas em casa. O que não vai faltar é coisas para ambos fazerem, né? Mas você vai precisar fazer algumas coisas que para ele é muito, muito especial e muito fundamental que a esposa faça, entendeu? Então, assim, as tarefas exigem, no caso de atos de serviço, as tarefas exigem mais dedicação, planejamento, tempo, esforço. E para essa pessoa, a melhor forma de dizer que a ama é que você está se empenhando em fazer algo por ela ali no seu ambiente. Então, marcar um exame, marcar um médico, fazer o almoço, jantar, limpar os sapatos, manter as roupas de cama limpa. Para essa pessoa, isso é muito significativo, né? Colocar a mesa para ele se servir, entendeu? Todo aquele ritual que ele se sente assim maravilhado quando isso acontece. E vice-versa também. Existem mulheres que elas querem também, que a linguagem de amor delas é ato de serviço, e elas vão querer que o marido as ajude em casa, que ajude com as tarefas de casa, tal. E isso também vai ser muito importante para elas. Então, mais uma vez, bato na tecla do diálogo para entender qual é a linguagem do outro, e você não tem que fazer, você vai fazer por amor, porque você quer preservar o seu casamento, porque você quer dizer para o seu marido que você o ama. Então, você faz coisas baseadas na linguagem de amor dele. E aí, se você não puder fazer essas coisas, se for muito difícil, vocês vão ter que combinar de terem uma pessoa para ajudar em casa, para manter essa casa em ordem, para você poder fazer pelo menos alguma coisinha dessas por ele, para ele não para o tanque de amor dele não ficar vazio. Então, dicas para quem tem um cônjuge que a linguagem de amor é atos de serviço. Ter alguém para ajudar nas tarefas, fazer um jantar, o café da manhã ou o almoço para essa pessoa. Pelo menos uma das refeições você vai precisar servir essa pessoa para ela se sentir amada. Pergunta para essa pessoa qual é a tarefa que é mais significativa para ele que você vai fazer. O que mais o incomoda que você não faz? O que mais o incomoda? Pergunte a ele, para você se atentar a isso.
mas sempre com um tom amoroso, nunca em voz de briga, de discussão. A quinta linguagem de amor é toque físico. O toque físico é muito importante, apesar que algumas pessoas não gostem de toque físico, mas o toque físico, essas pessoas que não gostam de toque físico, elas tiveram algum comprometimento em relação a isso na sua primeira infância, porque é algo que é uma necessidade para um equilíbrio emocional, o toque físico. Então, foram realizados, né, pesquisas com ratos e macacos nas situações em que eles nasciam. Aqueles ratos e aqueles macacos que recebiam lambidas das suas mães, aqueles que recebiam mais lambidas das suas mães, eram os mais calmos, os mais tranquilos, os mais brincalhões e os que menos arrumavam confusão. Os ratos que não recebiam lambidas e os macacos que não recebiam lambidas, eles não eram sociáveis, eram irritados e arrumavam muita confusão com seus irmãos e nos ambientes que estavam. Olha só, se o próprio animal, que não é um ser racional, tem necessidade de toque físico, que é o carinho da própria mãe, imagine o ser humano, né? Como que, aí você pode estar pensando, mas como que uma macaca ou um rato não iria lamber a sua cria? Como eles fizeram esse experimento? Eles tiraram alguns filhotes da mãe e colocaram com outra mãe rata e com outra mãe macaca. E aí, por não ser filhote, elas não lambiam tanto esses ratos e esses macaquinhos, né? Ou elas não lambiam nada, ou elas lambiam pouco. Eles eram tipo que rejeitados por essas mães adotivas. E aí que eles faziam, aí baseado nisso, eles faziam um estudo, né? Na medida que esses ratos e esses macaquinhos cresciam, o comportamento deles era diferente do comportamento dos irmãos que tiveram ali o período total da infância com a mãe, e que essa mãe os lambiam sempre, que a forma do animal dar carinho é através da lambida. E aí também eles perceberam que os bebês seres humanos, que eram mais beijados e abraçados por seus pais, eles se desenvolviam muito mais e eram mais calmos e amigáveis, tinham uma vida emocional mais saudável do que os bebês que não recebiam abraços e mimos de toque físico dos seus pais. Então, aqueles bebês que os pais não eram de abraçar, de pegar no colo, de beijar, eles eram crianças mais nervosas, se tornavam, né, crianças e adolescentes mais nervosos e também menos amigáveis. Olha como o toque físico é importante, sim. E algumas pessoas têm essa linguagem bem acentuada como a linguagem principal, a sua linguagem primária. Então, o toque físico como linguagem primária, essa pessoa ela se sente amada quando ela recebe carinho do seu cônjuge. Abraço, beijo, toque, mesmo que seja um pequeno toque, ela se sente amada. Então, por exemplo, essa pessoa que valoriza o toque físico, ela pode ficar assim 3 dias se lembrando do seu toque físico. Então, se você colocou a mão no ombro dela, se você fez qualquer situação que encostou nela, ela fica pensando naquilo, tão importante é para ela o toque físico. Então, ter esse contato é a mesma coisa de que como se o outro estivesse se afastando emocionalmente dele. Então, para a pessoa que a linguagem de amor é toque físico, se não houver o toque físico, ele se sente afastado emocionalmente dessa pessoa. Ele se sente desprezado pelo seu cônjuge. Então, ele não se sente amado se não receber carinho, se não receber o toque físico. Então, uma simples mão no ombro enquanto você faz algo,
ou simplesmente quando passa e se roça naquela pessoa, né? São contatos mínimos que ele dá muito valor, e é muito significativo. Então, se o seu cônjuge tem a linguagem de toque físico, você vai precisar se empenhar para sempre estar tocando no seu parceiro, né? No seu cônjuge, na sua esposa, no seu esposo. Sempre dê um jeito de você colocar a mão nele. Se vocês estiverem andando de carro, você vai sempre estar encostando nele, colocando a mão na mão dele ou no ombro, fazendo um carinho no rosto. Se vocês estiverem terem que andar para algum lugar, de preferência de mãos dadas, quando vocês estiverem em público, você também fazer questão de estar com o braço dado a ele, ou de mãos dadas, ou dar abraços espontâneos, né? Abraços, principalmente se for perto da família, ele vai se sentir muito amado se você o abraçar perto da família, entendeu? Então, eis aí algumas dicas para que para quem tem um cônjuge que tem a linguagem de amor, de toque físico. Você o abraçar e estar sempre demonstrando sinais de carinho com o toque perto das pessoas da família, perto das pessoas que ele considera amigos. Por quê? Ele se sente amado e as outras pessoas estão vendo quanto ele é amado, né? Quanto ela é amada, entendeu? E o abraço, principalmente, é muito significativo para essas pessoas. O abraço, ele renova as energias dessas pessoas, principalmente. No meio geral, o abraço é um sinal de apoio e de amor em momentos difíceis. Então, se o seu cônjuge está num dia difícil, basta você abraçá-lo. É essencial para ele. Se for uma mulher e ela estiver chorando, você vai abraçá-la. Se for o homem, pode ser que ele não vá chorar, mas você percebe, né, que ele está passando por um dia difícil. Abraço, dê um abraço, demonstre que você está ali com o seu amor, para ele se sentir revigorado. Então, você está passando na sala, você está passando do quarto para a sala, ele está ali sentado, você chega por trás e o abraça. Se estiver na cozinha fazendo alguma coisa e você chega, não passa reto, o abraça, né? Faz algum tipo de carinho nele. Isso é essencial para esse relacionamento sobreviver. Se essa pessoa não receber o carinho que ela precisa através do toque físico, esse relacionamento vai ficando cada vez mais fraco. O amor vai diminuindo, essa pessoa vai se sentindo menosprezada e ali começam as discussões. Então, falei sobre todas as linguagens, né? Então, dicas para quem tem o cônjuge com a linguagem de toque físico. Fazer massagens nos ombros, nos pés, além de tudo que eu já falei, né? Você abrace quando ele chegar em casa do trabalho, quando você o encontrar na saída do trabalho, se ele for te buscar, dá um beijo. Você abraçar, né, perto da família, como eu já tinha dito, fazer massagem, sempre dá um jeito de encostar a mão nele, que é isso que vai suprir esse amor. A pessoa que tem a linguagem de amor, de toque físico, ela necessita que o seu cônjuge demonstre que a ama através de toque, através de abraço, através de pegar na mão, através de massagem, através de abraços inesperados em casa, sem ficar esperando e pedindo algo que vai acontecer, né, não tão naturalmente, se não for a sua linguagem, mas que na medida que você for praticando, vai se tornar um hábito e também vai ser prazeroso, porque o toque físico ele também ativa os hormônios do bem. Então essas são as 5 linguagens do amor. E aí, gravem mais essas informações, seria muito relevante. E tentem distinguir qual é a sua linguagem, a linguagem do seu amor, do seu marido ou da sua esposa, se você for homem.
porque isso vai ser essencial para o sucesso do seu relacionamento. Você vai fazer o que o outro precisa, o que o outro quer que faça por ele, não o que você faria por você. Então, a linguagem do amor, ela é totalmente estabelecida nessa frase. Você vai fazer ao outro o que ele gostaria que fizesse por ele, não o que você gostaria que fizesse por você. Grava essa dica, porque o outro nem sempre gosta do que você gosta. Qual é a linguagem de amor do meu marido? Qual é a linguagem de amor da minha esposa? Aí eu vou investir nisso. Porque também, se você ficar investindo numa linguagem que é diferente, você está perdendo tempo. Porque aquela pessoa não valoriza aquilo que você está fazendo, né? Por exemplo, se a linguagem do seu marido for palavras de afirmação e você ficar toda semana dando um presente para ele, esses presentes para ele são totalmente sem importância. Ele não vai valorizar. É a mesma coisa que nada. Ele quer que você elogie, que você o incentive. Não, ele não quer presente, ele quer palavra de afirmação. Se for ato de serviço, você pode elogiá-lo todos os dias, dar presente, ele não vai fazer questão. Isso para ele não é nada. Se ele chega em casa, não tem um almoço ou uma janta pronta, essas palavras que você fala são nada para ele. O presente não é nada para ele. Ele quer a bendita da janta pronta quando ele chega em casa. É a mesa arrumada, é a casa organizada, é isso que ele valoriza, entendeu? Se a pessoa tem a linguagem de tempo de qualidade, da mesma forma, você pode deixar essa casa impecável, ter de tudo do bom e do melhor, feito tudo estilo caseiro, mas se você não presta atenção na hora que ele está falando com você, para ele também não vai ser nada essas coisas que você faz. Se ele não tem a sua atenção, olho no olho, e nada de ficar olhando para outras coisas enquanto está falando com ele, se isso não acontece, ele não vai se sentir amado. E vice-versa, a mesma coisa você com a pessoa. Tá vendo como é mais fácil, né, você distinguir a linguagem dessa forma? Então, se eu quero o toque físico, se eu quero beijo e abraço, mas o meu marido só sabe encher os armários de coisas, me dá presentes e presentes, mas não me abraça, não me beija, não faz nada, meu tanque vai ficando vazio, porque o que eu tô esperando dele é isso, e ele não tá fazendo, então eu vou estar sempre reclamando e achando que ele não me ama, porque presente, armário cheio, para mim não vai valer de nada, se ele não me abraça todo dia, se ele não me beija todos os dias, entendeu? E uma coisa é você entender, né, que aquela pessoa não tem essa linguagem. E aí você vai ter que conversar com essa pessoa para ela desenvolver essa linguagem por amor a você. Porque não é porque ele não tem a linguagem que você não vai sentir falta. Que algumas pessoas dizem, mas se a pessoa não tiver a linguagem, né? Se a pessoa não tiver a linguagem, ela vai precisar desenvolver por amor a você. Você só não vai poder ficar com o seu tanque vazio. E ele também. Então, é um acordo que vocês vão fazer um com o outro. Eu vou suprir sua necessidade e você vai suprir a minha. Só assim dá certo, senão vai ter desavenças, vai ter briga, vai ter crises. Porque uma pessoa que não está sendo suprida de amor, ela não consegue ficar bem, ela não consegue ficar positiva, ela não consegue ficar de bom humor, né? E as outras coisas também na vida dela ficam meio que travadas, porque ela tá desmotivada e ela não está se sentindo amada no seu relacionamento. Então, a tendência também é que ela não consiga desenvolver as outras coisas tão bem quanto ela gostaria, porque o seu emocional não está sendo suprido da forma necessária. Então, essas são as dicas, esse é o conteúdo de hoje e até a nossa próxima live. Beijo!